Boa noite a todos. Neste momento, convido, que aqueles que possam colocar seus pés no chão, possam fechar seus olhos, respirar profundamente, soltar o ar devagar, e com ele todas as preocupações que vieram durante a semana, durante o dia, levar nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, grande arquiteto deste universo, em louvor à sua criação, em louvor à sua misericórdia e justiça para com todos os seus filhos, nos oportunizando locais, planetas, moradas, experiências, para que cada um de nós possamos evoluir conforme é a lei mandatória. Peço também, meu Pai, por todos aqueles neste momento que assistem essa palestra, que a espiritualidade possa visitar cada lar, possa abençoar as águas, que possam aliviar os corações que neste momento estejam passando por qualquer tipo de tribulação, que possa levar-lhes saúde, paz, incentivo, que o fortaleças em sua fé. Peço também, Pai, por aqueles que estão à margem da sua misericórdia, da sua justiça, que estão por aí, Pai, soltos, sofrendo, muitos aqueles ainda não despertaram, estão vivendo um dia após o outro. Eu rezo por todos estes, Pai. Rezo por aqueles que estão hospitalizados, que estão encarcerados, que o Senhor possa aliviar as suas dores, sejam físicas, emocionais ou espirituais, e possa derramar sobre eles os seus bálsamos. E agradeço, Pai, por mais uma vez estarmos aqui nessa sexta-feira. Podemos refletir sobre temas no qual, com a visão da espiritualidade, nos dá mais formas de entender a vida como ela é. Então, agradeço a presença da palestrante, de todos que estão aqui para nos incentivar a continuarmos esse trabalho. Agradeço pela vida de todos e, principalmente, por nos dar a oportunidade de aprender e, principalmente, servir ao próximo. Peço que abençoe a palestrante essa noite, que ela consiga falar sobre esse tema de forma como precisa ser dito e que a gente possa aprender e colocar em prática. Fico conosco hoje sempre, e assim seja. Boa noite. Como o Leonardo comentou, né? Parece até que quem organizou a escala é médium, né? Dos temas das palestras. Eu só me dei conta realmente de que tinha, né? De que a palestra ela coincidia o tema com, né? O período da eleição há pouco tempo, porque realmente foi organizado pela espiritualidade. Bom, hoje, né, quase às vésperas de uma eleição, nós vamos conversar sobre política na visão espírita. E eu queria, já assim, para meio que organizar a nossa conversa, já pontuar para vocês, né, os três momentos específicos que eu desejo abordar nessa conversa nossa de hoje, né? Não vou dizer isso não para engessar a palestra, é mais para que, primeiro, você entenda que às vezes você está com uma pergunta de algo, você acha que eu não vou falar, é porque eu vou falar no final. E também para que vocês possam me ajudar e eu não esquecer de falar nada. São três pontos principais que eu quero, né, abordar durante essa palestra. O primeiro, obviamente, a gente vai conversar sobre o conceito de política, né, o conceito de político, o que que isso realmente significa para nós, né, que estamos encarnados. O segundo ponto como a espiritualidade e se a espiritualidade ela atua na política, né, entre os políticos. E por último, se existe política no plano espiritual, né? Então são os três pontos principais, não quer dizer que a gente não possa abordar, né, outros, né, conteúdos dentro, né, dessa temática que é a política na visão espírita. Bom, então vamos começar com o conceito. O que é política? Esse termo, se vocês forem buscar o conceito de política na internet, vocês vão encontrar inúmeros, porque esse termo pode ter vários conceitos dependendo de qual é o contexto no qual, né, ele esteja inserido.
Nós vamos ter um conceito que vai nos nortear hoje, e para que a gente possa, né, construir esse conceito, eu fui lá atrás quando o termo surge. Segundo muitos estudiosos, o termo política, na verdade, o termo político, surge na Grécia Antiga e significava o cidadão de polis, ou seja, o cidadão da sociedade, né, da cidade. E aí fica estranho a gente imaginar por que que político era o cidadão da cidade, né? O indivíduo, né, que ocupava essa posição de cidadão. Por que que ele era político? Porque na Grécia Antiga, o cidadão era um indivíduo que tinha direito de votar numa determinada decisão que precisava ser tomada, né? Não sei se todos sabem, mas a Grécia Antiga, foi uma das primeiras grandes democracias e funcionava dessa forma. Os cidadãos, eles tinham o direito de votar quando algo precisava ser feito, se fazia uma grande votação para saber a opinião desses cidadãos. E eles eram chamados de políticos. Primeiro, a gente tem que entender que os cidadãos, apesar de serem uma grande maioria, um grande número de indivíduos na Grécia Antiga, não eram todos, todo mundo, né? Precisava ser homem, mulheres não eram consideradas, né, como cidadãos, e precisava ter uma certa idade, além de também, obviamente, ser nativo daquela região. Estrangeiros não eram considerados também como cidadãos. Então, se você fosse grego, homem, acima de uma determinada idade, ou seja, adulto, você tinha o direito de dar a sua opinião a respeito de algo que estivesse sendo debatido, né, dentro daquela sociedade. Seja a escolha, né, de se vai construir ou não um prédio, uma estrada, o que fosse, sempre era debatido e todos os cidadãos tinham direito de votar. E o termo, então, político foi dado a eles. Então, a gente pode, então, entender que político é aquele que faz as escolhas, é aquele que vai determinar quais são as regras, né, que vai reger essa sociedade e que vai manter essas regras, né, que rege a sociedade. O que é muito parecido com o que nós temos hoje. A grande diferença é que naquela época todos os cidadãos tinham o direito de voto, né? O direito de fazer, né, dar a sua opinião a respeito de uma decisão. E hoje, ao invés de cada um dos cidadãos, né, dar a sua opinião a respeito de uma decisão que precisa ser tomada, hoje nós damos a nossa opinião de qual representante nós queremos que dê, né, a sua, né, que faça parte dessa decisão, dessa escolha. E são esses, né, representantes que hoje nós chamamos de políticos. Mas acaba funcionando de uma forma similar. Então, se político é aquele que decide, a política está relacionada com a decisão. A política é toda a organização, né, que rege essa sociedade. Essa organização que vai determinar quais são os deveres e os direitos de cada um dos indivíduos que faz parte dessa sociedade. Isso, então, é política. E os políticos são aqueles que regem e mantêm, né, essa organização. Uma coisa interessante e que eu acredito que seja um momento extremamente oportuno para que nós possamos, inclusive, nos conscientizarmos, é de que, apesar de hoje, nós, como cidadãos, nós não tenhamos a possibilidade de participar ativamente da escolha, né, da decisão, né? Nós não estamos lá, não somos nós que vamos lá até a Câmara de Vereadores dizer se queremos ou não que uma lei seja aprovada. São os nossos representantes que fazem isso. Mas, independente disso, nós não podemos acreditar que nós estamos fora da política.
Existem muitas pessoas, até justificado, né, por toda a decepção que muitas vezes essa pessoa tem com muitas coisas que acontecem dentro do meio político, muitas pessoas elas acabam querendo se afastar, dizendo eu não tenho nada a ver com política, eu não quero fazer parte da política, eu não quero falar sobre política, a minha vida e a política não têm relação. Só que não tem para onde a gente fugir. Porque, primeiro, somos nós que escolhemos, aqueles que tomarão as decisões. Esse é um ponto. Segundo, mesmo que você diga que você não escolhe, né, você anula o seu voto, ou você não vai votar, ou você, por algum motivo, não vota, mesmo assim, mesmo que você não escolha o representante, você está sujeito às consequências das decisões que eles tomam. Então, mesmo que você não queira, você está integrado à política, a tudo isso que nós chamamos de política, porque a política é a organização da sociedade. É todo o processo organizacional da sociedade. E não tem como a gente fugir disso. Além do mais, quando a gente pensa, né, nessa questão de que política é todo esse processo de direitos e deveres na organização de uma sociedade, em geral a gente pensa num estado, num país ou num município. Mas precisamos entender que a sociedade, ela pode ser encarada de diferentes formas. Então, nós podemos ter, em vários momentos, nós podemos enxergar mini sociedades dentro de uma sociedade maior. Por isso que nós temos a política internacional, nós temos a política nacional, a política estadual, a política municipal, mas nós também temos a política da empresa onde você trabalha. Nós também temos a política do seu lar. Porque, querendo ou não, a empresa que você trabalha não é uma mini sociedade, não é um conjunto de pessoas que convive, né, e que, portanto, precisa ter direitos e deveres para ter um bem-estar coletivo, para conseguir progredir nos objetivos que aquela empresa tem. No seu lar também não funciona assim? Também não é uma mini sociedade, a não ser que você more sozinho, né, materialmente sozinho, né, ali é uma mini sociedade, onde os indivíduos têm deveres e direitos e que precisam, né, trabalhar nessa organização para o bem-estar coletivo. Porque se dentro da sua casa cada um faz o que bem entende, sem pensar no bem-estar do outro, isso não funciona. Haverá conflitos. Então é por isso que até mesmo dentro de casa nós temos política. E dentro de casa, os políticos muitas vezes somos nós, porque somos nós que muitas vezes vamos reger quais são, né, vamos definir quais são os direitos e deveres de cada integrante, que muitas vezes teremos que ouvir, né, o que o outro tem a dizer, o que o outro não concorda nessas regras, para talvez mudar essas regras, pensando no bem-estar coletivo. Então, nenhum de nós está fora da política. Por mais que você não queira se envolver na vida política, quando, né, aí falando numa questão mais, né, a política estadual, a política municipal, mesmo que você não queira se envolver nesse cenário político, não tem como você, na sua vida, retirar a política. Porque ela faz parte, no momento evolutivo em que nós estamos, ela faz parte da nossa vida. Porque a partir do momento que estamos, né, num número maior do que um indivíduo, nós precisamos de regra. A partir do momento que nós temos duas, três pessoas, nós precisamos definir direitos e deveres. Nós precisamos definir o que é o bem-estar coletivo e não só o individual. Porque quando você vive sozinho e é só você, você faz aquilo que você acredita ser o melhor para você. Mas a partir do momento que existe mais um,
Você não pode simplesmente fazer tudo, ou pelo menos não deveria fazer tudo para o seu bem-estar em detrimento do bem-estar do outro. Precisa, haver um equilíbrio, porque o seu direito, ele acaba quando começa o direito do outro. E essa determinação de quais são os direitos, de quais são os deveres, né, como chegar num consenso, essa discussão, todo esse trabalho nada mais é do que política. Mas eu entendo que, para a maioria de nós, quando nós falamos de política, nós estamos pensando em presidentes, governadores, vereadores, né, nos ditos políticos de um país democrático. E realmente, né, é importante que a gente tenha essa visão, até porque nós vamos também conversar sobre isso. Mas eu só coloquei essa questão da política na empresa, política no lar, para que a gente entenda que nós também temos esta responsabilidade enquanto políticos da nossa casa e também enquanto cidadãos. Diga, Leonardo. Pergunta: poderíamos entender política como a arte de negociar a estrutura organizacional de um grupo, o Perfeito, funcionamento estrutural desse grupo? perfeito, né? Foi uma forma mais bonita e rebuscada, né, para definir o que a gente está conversando. Perfeito. É isso mesmo, né? Porque é literalmente uma arte, né? Que infelizmente, se não estiver nas mãos de alguém bem intencionado, inclusive pode levar prejuízo ao outro, porque na política nós estamos ali, né, criando regras, deveres, direitos que têm que ser focados no bem coletivo. Mas dependendo do quanto eu sou, né, eu tenho a capacidade de convencer o outro, né? O quão bom é o meu discurso, eu posso, dentro dessa minha desculpa de criar regras, eu acabar querendo beneficiar a mim mesmo, né? Vocês já tiveram uma palestra sobre corrupção, que é justamente sobre isso, né? Quem não assistiu, sugiro que vá no YouTube. Eu acredito que se não está lá, já não foi postada, logo, logo ela vai ser. Porque a corrupção ela surge quando você deixa de usar a política para o bem-estar público, para o bem-estar coletivo e começa a usar para o bem-estar próprio. Nós não vamos nos aprofundar na questão da corrupção, até porque, como eu disse, já houve uma palestra sobre isso, mas as duas coisas estão, né, muito entrelaçadas e é interessante a gente pensar que, se a política não é só dos políticos, governador, vereador, se nós também temos a política dentro da empresa e dentro das nossas casas, nós também temos a possibilidade da corrupção dentro de uma empresa, dentro do nosso lar. Se neste processo de você reger regras, criar regras, manter regras, você faz isso só para o seu bem-estar, em detrimento do bem-estar daquele que está ao seu lado, que convive com você dentro da sua casa, é um processo de corrupção também, né? Então, óbvio, quando a gente pensa num governador, num prefeito, isso é muito maior. Por quê? Porque ele tem uma responsabilidade sobre um número de pessoas maior. Suas ações vão afetar o maior número de pessoas. Mas isso não significa que os nossos erros também não tenham consequências, que a nossa corrupção também não tenha consequências. Daí a responsabilidade nossa de entender o que é política e de trabalhar a política no nosso dia a dia de uma forma correta e equilibrada. Ok, entendemos então o que é política. Mas a questão é, a espiritualidade, ela se relaciona com isso? Com a política que é praticada pelos prefeitos, governadores, vereadores, senadores? A espiritualidade, ela influencia, ela interfere nesta política? Antes da gente falar, né, da espiritualidade no conceito que nós temos hoje, na doutrina espírita, vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos lembrar que, durante muitos anos, em muitos lugares, em muitas nações,
O que era predominante era um processo de governo chamado teocracia. Durante muitos anos, grande parte do mundo tinha nações teocráticas, ou seja, em que as regras civis elas estavam atreladas a regras religiosas. Nós vemos, por exemplo, quando pensamos, né, na Idade Média, na Europa, nós tínhamos lá os reis, né, que eram os grandes líderes políticos, mas que muitas vezes tinham menos poder que a igreja, que o Papa, naquela época. Então, em muitos locais, os líderes religiosos tinham mais poder que os líderes políticos. E existia ainda, em alguns lugares, a situação de que os líderes políticos eram os líderes religiosos. Nós temos um grande exemplo, que é Maomé. Maomé, que é o profeta, né, dentro do Islã, ele era líder político, religioso e militar. Então, nós percebemos durante a história vários governos teocráticos. Existe a teocracia ainda hoje. Existem alguns países em que o governo ele depende, está ligado diretamente à religião. Principalmente países que são, né, países islâmicos, eles ainda têm essa ideia, né, da teocracia. Mas a maioria dos países não. A maioria dos países separou as questões religiosas das questões políticas. Pelo menos aparentemente. E aí nós podemos pensar, por que essa separação? Por que separar as questões religiosas das questões políticas? Houveram vários motivos. Um dos motivos é o fato de que, infelizmente, em vários momentos, preceitos religiosos foram deturpados por conta de anseios ou decisões políticas. Como a política e a religião estavam entrelaçados, eu tinha um desejo político, então eu manipulava um preceito religioso para atender o meu anseio, o meu desejo político. Então, infelizmente, isso acontecia. Mudava-se ou manipulava-se a ideia religiosa para atender um desejo, uma busca que era meramente política e material. Um outro motivo para essa separação é que um governo teocrático é um governo que não dá liberdade religiosa. Porque se o governo ele está atrelado a uma religião, quer dizer que toda a população tem que seguir essa religião. Nós não temos, num governo teocrático, o direito de, né, professar uma religião diferente. Ou, às vezes, eu até faço, né, mas tem que, muitas vezes, ser escondido. Por quê? Porque as minhas crenças, elas, num governo teocrático, estão ligadas às leis. Então, se eu sigo as leis deste país que é teocrático, eu vou ter que seguir as regras religiosas, porque são a mesma coisa. E aí a gente pode pensar, essa separação da religião e da política, isso foi um avanço? Isso significou um avanço dentro da nossa jornada de evolução moral? De certa forma, sim, porque essa separação ocorreu porque nós não temos a maturidade suficiente para atrelar diretamente a religião à política. Não significa que a religião e a política não deveriam estar juntas. Essa separação aconteceu porque nós não temos maturidade para lidar com isso. Porque, infelizmente, nós não lidamos com a política pensando no bem-estar coletivo. Nós só lidamos com a política, muitas vezes, pensando no nosso bem-estar próprio. Então, por conta disso, essa separação ocorreu na maioria dos países. Mas aí a gente para pensar, qual é o futuro, então? Será que no futuro, quando nós já estivermos elevados moralmente,
Os governos serão teocráticos, porque quando a gente estiver mais moralmente elevado, a gente vai conseguir trabalhar as leis materiais e as leis divinas de uma forma, né, conjunta e equilibrada. Eu particularmente acredito que não, esse não é o nosso futuro, por quê? Porque quando nós estivermos moralmente elevados, nós não teremos nem religião e nem governo. No momento em que nós alcançarmos uma moral suficiente para conseguirmos colocar em prática, conseguirmos entender e praticar as leis divinas, respeitar as leis divinas, nós não vamos mais precisar da religião, porque esse é o objetivo da religião, nos ensinar sobre as leis divinas e como colocá-las em prática. Além disso, quando nós estivermos moralmente elevados a este ponto, não precisaremos de um conjunto de regras para manter o bem-estar coletivo, porque nós faremos isso de forma natural. Então, no futuro, quando a humanidade conseguir essa elevação moral, eu não acredito num governo teocrático, porque eu não acredito que haverá religião nem governo. Mas precisamos entender que algumas nações ainda há necessidade dessa ligação entre religião e política, e existem muitas outras em que não há, e nós precisamos respeitar tanto um lado quanto o outro. Fala, Leonardo. Pergunta é, por que que o meio político tem tantas tentações? Na verdade, o mundo tem muitas tentações, não é o meio político. A questão é que o meio político te dá um poder maior. Existe um ditado que fala que a oportunidade cria o ladrão. Eu não acredito nesse ditado. Eu não acho que a oportunidade ela cria o ladrão. A oportunidade ela evidencia o ladrão, porque ele já existia, ele só não tinha tido a oportunidade de se mostrar. E eu tô aqui colocando ladrão não como um rótulo, mas que a gente possa entender o seguinte: uma pessoa no cenário político que se corrompe é uma pessoa que se corromperia em qualquer outro cenário. Talvez no cenário político isso fique mais evidente. Mas se ela, num cenário político, ela se presta a isso, quer dizer que ela estava sujeita a se prestar a isso em vários outros lugares. Ninguém começa a se corromper do nada, vou fazer uma grande corrupção. Não, geralmente isso é um crescente. E é interessante a gente pensar isso, por quê? Porque isso muitas vezes significa que nós aqui no nosso mundinho, muitas vezes sentamos, olhamos lá para cima, para o governador, para o prefeito, para o presidente, e gostamos muito de julgar. Nossa, mas é ladrão. Nossa, mas faz isso. É muito evidente o que o político faz, por quê? Porque, como eu disse, primeiro, ele está em evidência por questão da mídia e porque ele tem um poder maior, né? Ele está ali, né, sendo responsável por um maior número de pessoas. Mas será que eu não cometo erros semelhantes em pequena escala dentro da minha casa? Ah, eu não roubo os cofres públicos. Olha, sério, que eu não tirei o dinheiro da carteira lá do meu marido escondido sem contar para ele? Será que eu não faço um gato para não ter que pagar uma conta de luz? Será que eu não tenho um aparelho pirata para ter TV a cabo sem ter que pagar? Qual é a diferença? A diferença é que é uma escala menor, mas não deixa de ser erro e não deixa de ser roubo. Ah, mas o dinheiro do marido pode. Bom, aí depende da conversa que você tem com seu marido, aí depende de cada lá. Eu estou aqui mudando porque eu vi a cara da Adriana na hora que eu falei. Mas o que eu quero dizer é, o cenário político nos dá maiores possibilidades de cometer erros, mas isso não quer dizer que nós não cometeríamos num outro ambiente, numa outra situação. E muitas vezes é o que acontece. Bom, então nós vimos que
Os governos teocráticos, eles existiram, então a religião já esteve muito atrelada à política e ainda é em alguns países. Mas e a espiritualidade em si, a espiritualidade superior? Ela atua na política? Sim, mas talvez não da forma como muitos imaginam. A espiritualidade, ela atua e é uma atuação constante dentro do cenário político. Por quê? Primeira coisa, nós precisamos pensar o seguinte: políticos são pessoas, pessoas encarnadas. Toda pessoa encarnada está sujeita à influenciação espiritual. E essa influenciação espiritual, né, o tipo de influenciação espiritual dependerá da sintonia deste encarnado. Então, se você é uma pessoa que ela está, né, você é uma pessoa que se dedica ao bem ao próximo, que você sempre tenta ser positivo, sempre tenta auxiliar o próximo, você está em sintonia com espíritos bem esclarecidos, moralmente esclarecidos, que tentarão te influenciar positivamente. Exemplo, seus mentores. E os políticos têm mentores, os políticos têm aqueles que tentam influenciá-los. Se você, por outro lado, né, está ligado a pensamentos de egoístas, pensamentos gananciosos, você estará em sintonia com espíritos nesta mesma vibração, que também te influenciarão, né, nesse seu intuito. Então, neste ponto, nós percebemos que a espiritualidade é óbvio que ela está dentro do cenário político, por quê? Porque lá existem pessoas. E onde existe o encarnado, existirão desencarnados. Este é um ponto. Segundo ponto, qual é o grande objetivo? E agora eu vou falar da espiritualidade superior. Qual é o grande objetivo da espiritualidade superior? Acredito que todos aqui concordem que o grande objetivo da espiritualidade superior é a evolução moral da humanidade. A espiritualidade superior, ela está constantemente trabalhando em prol da elevação moral da humanidade. Se esse é o objetivo, como que a espiritualidade superior se negaria a tentar auxiliar, ao tentar estimular, ao tentar inspirar positivamente os nossos governantes? Então, é óbvio que ela está presente, sempre tentando inspirar positivamente os governantes para que eles tomem as melhores escolhas, sempre voltadas para o bem-estar público, para o bem-estar coletivo. Mas nós sabemos que influências positivas, elas existem, mas a decisão, tanto as positivas quanto as negativas existem, mas a decisão final é sempre nossa. Então, por mais que muitas vezes existam irmãos espirituais que estejam ali estimulando aquela pessoa, aquele político, a fazer escolhas pelo bem do povo, ele vai fazer se assim ele quiser. E muitos fazem, outros nem tanto. Mas, independente de qualquer coisa, a espiritualidade entende que haverá aprendizado sempre. E precisamos ter claro nas nossas mentes de que a política, a espiritualidade superior, ela não é partidária. Ela vai inspirar e ela vai tentar guiar todos que estão envolvidos nesse cenário político, independente do partido, independentemente do passado desse político. A espiritualidade, ela não escolhe um candidato. Ah, vamos escolher este candidato porque ele é melhor. A espiritualidade, ela não faz esse tipo de distinção. Pode acontecer em um caso extremo da espiritualidade influenciar para que uma pessoa ganhe uma eleição, eu não vou dizer que não possa acontecer. Mas se isso acontecer, é um caso extremamente necessário. O que a espiritualidade faz normalmente, é tentar trazer a consciência à população que vai votar
e levar também consciência aos candidatos para que eles coloquem em prática sempre aquilo que vai beneficiar o povo. Aquelas pessoas que acham que a espiritualidade defende políticos, que a espiritualidade toma partido, as pessoas têm que pensar o seguinte: eu vou colocar um caso extremo aqui. Se a espiritualidade superior permitiu que Adolf Hitler chegasse ao poder, por que que ela ia defender o seu candidato e não o outro? Ah lá, a espiritualidade não vai deixar o candidato X se eleger porque ele é ruim. A espiritualidade deixou o Adolf Hitler chegar ao poder. Por quê? Porque ela só interfere no nosso livre-arbítrio em último caso. Ela entende que, mesmo sabendo que aquele indivíduo pode, porque ela não tem certeza, porque o futuro não existe, mas que aquele indivíduo pode fazer escolhas que vão levar prejuízo ao próximo, ainda assim haverá aprendizado. Então, ela não vai interferir, a não ser que seja um caso muito extremo. Ela vai fazer o quê? Tentar guiar para que não aconteça o pior. Mas se o pior acontecer, vai tentar auxiliar a todos os envolvidos para que possam aprender com aquilo. Fala, Leonardo. Pergunta é: como podemos entender a missão espiritual de alguém que assume uma liderança de posição política sobre a ótica do espiritismo? Repete a pergunta. Como podemos entender a missão espiritual de alguém que assume uma posição de liderança política sobre a ótica do espiritismo? Bom, primeiro a gente tem que entender que missão. A gente usa muito esse termo missão como se fosse uma coisa grandiosa e sempre para levar o bem a toda a população. Se a gente parar para pensar, todas as nossas propostas reencarnatórias são missões, algumas missões são pequenas, né? Por exemplo, eu posso ter nascido com a missão de vencer o meu egoísmo. É uma missão. É uma missão pequena, não estou aqui para levar paz mundial, mas é uma missão, e talvez até mais árdua. Mas é uma missão. Por que que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes não é sempre que uma pessoa que hoje se coloca na posição de político, uma pessoa que hoje se candidata, não é sempre que isso fazia parte do planejamento reencarnatório, porque vamos entender, nós temos a possibilidade de mudar o nosso planejamento no meio do curso. Então, pode ser que lá no meu planejamento reencarnatório, eu tenha colocado lá que eu iria ser uma mera professora e só uma mera, entende? Não estou diminuindo a posição de professor, não, mas só uma professora, porque esse era o meu objetivo. Só que pode ser que eu decida agora que eu quero me candidatar a vereadora. Estava no meu planejamento reencarnatório? Não, mas eu decidi, a espiritualidade percebeu que seria interessante o processo de eu tentar me candidatar e o processo acontece. Então, nem sempre existe um planejamento, né, reencarnatório sobre uma candidatura ou sobre, né, uma posição política. Mas existem sim os casos em que já havia essa previsão. E isso fica muito claro quando você percebe que a pessoa já é política, né? Já é um político desde criança. Existem pessoas que você percebe lá na escola, na sala de aula, a pessoa já tem um dom e um jeito político de ser, já era líder da turma, já era representante né, para fazer formatura. Então você já percebe, tem pessoas que têm esse perfil, e isso muitas vezes já mostra que existia um planejamento, já existia uma organização. Ok. Qual é a missão desta pessoa? Primeiramente, vencer as próprias desvirtudes. A primeira missão dessa pessoa é vencer as próprias más tendências. Porque todos nós temos. Todos nós temos desvirtudes, todos nós temos más tendências, né? Então, o primeiro ponto que essa pessoa, né, da missão dessa pessoa é vencer o seu egoísmo, é vencer a sua ganância,
E a posição política é uma prova maravilhosa para isso. Uma pessoa gananciosa que ocupa uma posição em que ela lida com o dinheiro do povo é uma prova muito grande se ela vai conseguir realmente vencer a sua ganância. Então, isso já é uma missão. E é uma missão enorme ela vencer as próprias desvirtudes. Mas ela também pode ter a missão do auxílio ao próximo, e isso não deixa de estar entrelaçado. Por quê? Porque eu venço as minhas más tendências, eu venço, né, eu lapido, né, as minhas desvirtudes quando eu trabalho em prol do próximo. Então, sim, existe a missão de levar, né, o auxílio ao próximo, né, de tentar melhorar a vida daquela população, mas o ponto inicial é o próprio planejamento do indivíduo, que é vencer as suas desvirtudes, aquilo que a pessoa carrega que já não é mais importante ou que ela deve trabalhar porque aquilo é prejudicial. E isso é interessante a gente pensar que não é só de um grande político. Se a gente pensar, isso faz parte da missão de cada um de nós. A diferença é que um político ele tem a possibilidade de fazer bem a mais pessoas e de uma forma mais intensa. Daí o fato de que, se tem um poder maior, tem uma responsabilidade maior também. E as consequências das escolhas deste indivíduo também serão mais evidentes, tanto para aqueles que estão observando os erros sendo cometidos, quanto para ele próprio. Então, a culpa que ele vai sentir mais lá na frente, talvez até mesmo depois de desencarnar, tende a ser maior também. Mas faz parte dessa missão, né, elevar-se e auxiliar na elevação do próximo. Mais alguma pergunta? Sim, nós temos. É, qual a relação ou a visão espírita entre a relação entre o poder político e o poder espiritual? Né? Acho que está mais ligado, como você falou ali atrás, um pouquinho sobre esse período teocrático, né? Como esses dois conceitos podem ser harmonizados na prática de um político espírita? Vamos lá, independente de ser político espírita, católico, evangélico, quando às vezes a gente tem muitas pessoas, né, que são extremamente contra o governo teocrático e é fácil de entender por aquilo que a gente já conversou, porque na história a gente percebe que houveram grandes erros, né, da religião ser deturpada para se alcançar determinados processos políticos e também a falta de liberdade. Mas nós precisamos entender que por mais que o governo teocrático ele não exista, não tem como você tirar a religião de dentro da política ou a política de dentro da religião. Porque em ambos os cenários existem humanos. Então, quando você tem, por exemplo, governador, prefeito, vereador, de todos esses políticos, como que você vai dizer que a religião não influencia? Lógico que influencia. E que bom que influencia, deve influenciar. Por quê? Porque se um governador ele é católico, como é que ele vai tirar? Ele vai. Entrei na minha sala aqui, sou o governador, tiro a roupa de católico e agora visto a roupa de governador. Não existe isso. Ele continua sendo católico, sendo governador. E quando ele vai na igreja, ele continua sendo governador dentro da igreja. Você não consegue, né, desvincular isso. Você não deixa de ser espírita no seu ambiente de trabalho. Nós aqui que estamos numa palestra, acredito que todos se identifiquem como espíritas. Você é espírita só quando está dentro de um centro? Não, você é espírita dentro da sua casa, você é espírita no seu trabalho, você é espírita na rua. Se você for prefeito da sua cidade, você vai ser espírita dentro da prefeitura. Isso não quer dizer que você tem que ficar fazendo discursos religiosos, não é isso. Mas as suas ações serão pautadas
pelo que você acha correto e que você aprendeu dentro da sua religião. Então, se uma pessoa que se diz, né, que se identifica como espírita, é prefeita em um lugar e ela age em desacordo com a doutrina espírita, não significa que ela está separando o que é espiritismo do que é política. Significa que ela ainda não entendeu o que é o espiritismo. Um católico que é governador e que rouba, não significa que ele está deixando de ser católico para ser governador, significa que ele ainda não entendeu o que é a Igreja Católica, não entendeu o que é o cristianismo. Porque a gente não tem como você usar um discurso dentro de uma igreja, não roubarás, aí vira governador e rouba. Não dá. Você não segue uma lei divina quando você quer. Você segue sempre. Se você não segue sempre, é porque você ainda não consegue seguir. É porque você ainda não compreendeu. Então, não existe essa de você deixar de ser um religioso para ser um político. Por isso que a religião nunca saiu de dentro do governo. Da mesma forma, a política, ela está dentro das religiões. Por quê? Porque uma religião é uma mini sociedade. Um centro espírita é uma mini sociedade. Por mais que tenham aquelas pessoas que entram, que saem, que vão, que estão ali de passagem, né, os assistidos que vão ali uma vez só, entram e saem, existe aquele grupo que está sempre ali, que está frequentemente ali, que precisa de saber os seus deveres, os seus direitos, que precisa ter um equilíbrio para um bem-estar coletivo. Então, existe política dentro de um centro espírita, existe política dentro de uma igreja. Porque onde tem mais de uma pessoa, precisa ter regras. E dentro de um ambiente religioso, nós temos que ainda dobrar a nossa responsabilidade ao lidar com a política, por quê? Porque nós estamos lidando com preceitos religiosos. Então, se você rouba o dinheiro, né, da administração do centro que você trabalha, né, eu acredito eu que a responsabilidade até dobra. Mas não tem como a gente separar. Líderes políticos têm uma grande responsabilidade, porque, como eu disse, eles acabam alcançando o maior número de pessoas. Líderes religiosos também. Quando você é aquela pessoa que frequenta a igreja todo dia, você tem uma grande responsabilidade enquanto religioso. Até porque as pessoas te enxergam como religioso. Agora, a partir do momento que você trabalha na igreja, que você é o padre, que você é aquela pessoa que está ali atuante, sua responsabilidade aumenta. E as pessoas vão te enxergar de uma outra forma. Então, toda a liderança, independente do tamanho que ela tenha, mas sempre que você assume um papel de liderança, aumenta a sua responsabilidade. A política dentro da sua casa, se você é o pai, se você é aquele que coloca as regras, o pai e a mãe, você tem uma responsabilidade maior do que os filhos. A cobrança também vai ser maior. Quando você errar, as pessoas vão apontar, né? Os seus filhos vão apontar o dedo, né? De uma forma, por quê? Porque é você que tem que dar o exemplo. Só que nós também precisamos entender que os pais, os líderes religiosos e os líderes políticos são seres humanos, falíveis. E é por isso que quando você deseja assumir esta posição, você tem que pensar bastante. Se você está preparado, tanto para, né, tudo que você tem que fazer, mas para assumir essa responsabilidade, que não é pequena. Fala, Leonardo. Qual é o impacto das ações políticas no progresso espiritual de uma sociedade? Enorme, porque todas as ações políticas, né, elas deveriam
né, estar voltadas para o bem-estar coletivo. E quando você tem uma nação em que a política realmente é voltada para o bem-estar coletivo, você dá a essa população a possibilidade, muitas vezes, de trabalhar melhor a sua própria moral. Por quê? Porque a partir do momento em que você não passa mais fome, a partir do momento que você tem o que comer, a partir do momento que você tem o que vestir, a partir do momento que você tem acesso à educação, você tem uma facilidade muito maior de lidar com outras questões que são menos materiais, como, por exemplo, né, questões mais pessoais, internas, emocionais. Tudo isso vai influenciar enormemente. E se um país, se uma região, né, essa política não é voltada para o bem-estar dessa população, pelo contrário, isso pode estimular nessas pessoas todas as suas desvirtudes, a revolta, o ódio. E eu não vou dizer que vai atrasar a evolução moral, mas talvez influencie negativamente de forma que desacelere essa elevação. Aquele que quer elevar-se, se elevar moralmente, vai se elevar se ele realmente é o que ele busca, independente das decisões políticas que são tomadas ao seu redor. Mas é muito mais fácil você se elevar moralmente quando o ambiente é favorável. Quando a população ela consegue lidar com as suas questões materiais. Quando um país, quando um estado, quando um município, ele lida com a política estimulando a caridade, dando ferramentas para que as pessoas coloquem a caridade em prática, quando essa política é caridosa, nós estamos trabalhando o que aí? Moralidade. E é um exemplo. O exemplo, por mais que, óbvio, cada cidadão tem a sua responsabilidade. E não dá para a gente dizer, ah, não, quem tem que fazer isso é o governador. Nós temos que fazer a nossa parte. Mas precisamos entender que a política, ela é um exemplo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo até que eu conversei essa semana com os meus alunos. Muitas vezes nós falamos sobre a responsabilidade ambiental, de que nós temos que cuidar do ambiente. Nós temos que economizar água, nós temos que buscar fontes mais limpas de energia. Aí muitas pessoas estão colocando placa solar, óbvio que também está colocando porque barateia, né, a conta de luz, mas também tem a consciência ambiental. E aí a discussão que eu estava tendo com meus alunos é: quantos prédios do governo tem isso? Quantos prédios governamentais têm reaproveitamento de água de chuva, placas solares? Estão ligados à rede de esgoto? Será que são todos? Será que algum está? Então, os políticos, a política, ela precisa dar esse exemplo. Porque é muito fácil cobrar do povo. Economiza água. E quando você vê essa economia sendo feita só por você. Isso desestimula. Quando você vê que os seus líderes políticos, eles não estão trabalhando de acordo com a moral, desestimula você de também fazer o mesmo. E isso atrasa a elevação moral. Eu não estou colocando toda a responsabilidade nos líderes políticos. Por quê? Porque por mais que a pessoa que eu votei, ela roube, isso não me dá o direito de roubar. Mas isso acaba estimulando. Ah, tá todo mundo roubando, eu vou roubar também. Ninguém está preocupado com o meio ambiente, eu também não vou ficar. Eu tenho a responsabilidade por pensar assim, então eu não posso pôr na conta do outro que está me dando o exemplo, um mau exemplo, mas isso acaba, né, se tornando algo tão grandioso que atrasa o processo coletivo. E o contrário também acontece. Quando você vê o bom exemplo, você quer fazer também.
Então você acelera o processo. Lembre, nós aprendemos mais com o exemplo do que com o discurso. Mas, infelizmente, hoje a gente discursa mais do que oferece exemplos, bons exemplos. Então, sim, existe sim uma influência, tanto positiva quanto negativa, né, da política na elevação moral de uma cidade, de um país, de um planeta. Fala, Leonardo. Vou começar lendo um item que o Anderson colocou, que nem sei se todo mundo coloca no chat, mas ele trouxe esse texto do livro A Gênesis, capítulo 28º, item 25. O Espiritismo não cria renovação social. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação 18º. Ah, tá certo. Eu comi botei um X a mais. A madureza da humanidade que fará dessa renovação uma necessidade, pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressivas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange. O Espiritismo é o mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar o movimento de regeneração, por isso ele é contemporâneo desse movimento. A espiritualidade, ela estimula, ela guia, mas ela não faz por nós. Isso aí. A Então vamos lá. espiritualidade superior, ela não vai nos levar para um planeta de regeneração. Ela vai nos auxiliar a chegar lá. Mas quem tem que fazer as escolhas para que isso aconteça somos nós. E isso passa também pelas decisões políticas, tanto a política, né, propriamente dita, quanto as nossas atitudes políticas no dia a dia. Fala. Pergunta é: como que o princípio da responsabilidade social e coletiva, ensinado pelo Espiritismo, pode ser aplicado nas escolhas políticas e nas eleições? Primeira coisa que a gente tem que pensar é: qual é a sua intenção? Qual é o seu voto? Né? Ele está sendo oferecido a alguém por quê? Você está votando numa pessoa por quais motivos? E aqui eu não vou fazer juízo de valor, porque cada um vai ter que refletir. Mas a questão é: nós já temos conhecimento suficiente para entender que cada um de nós, por mais que um voto não eleja candidato nenhum, né, é o voto de todas as pessoas que fazem com que um candidato ele consiga chegar, né, ocupar um cargo, né, e um cargo que vai tomar decisões que vai influenciar positivo ou negativamente a população. Então nós temos sim uma grande responsabilidade para com o nosso voto. E muitas pessoas muitas vezes esquecem isso. Ah, vou votar em qualquer um. Ah, vou votar nesse aqui, passando, pega um pedacinho de papel no chão, vou votar nesse aqui porque não tem ninguém para votar. Nós não procuramos saber quem são os candidatos, a gente vota, vou votar nesse que é bonitinho, votar nesse aqui que é engraçado. Nós cobramos muito dos políticos. Ah, tem muito político que só está se candidatando para ganhar mais dinheiro. Sim, tem. Mas a questão é, você está votando nele? Por quê? Você está tendo consciência em quem você está votando? Ah, mas às vezes a pessoa ela faz um discurso, ela tem um discurso que depois ela faz as coisas totalmente contrárias ao que ela prometeu. E eu não tinha como saber disso. Sim, mas a questão eu não estou te colocando a responsabilidade nas mãos do eleitor. Eu não estou dizendo que o eleitor é responsável pelo que o candidato vai fazer depois, mas é responsável na sua intenção do voto. Se eu sabia que aquele candidato não era um candidato compromissado e mesmo assim eu votei porque eu achei ele engraçado, o que que realmente você quer para o seu município, para o seu estado, para o seu país? Ah, eu vou votar nesse candidato porque ele é da mesma religião que eu, porque ele é espírita. Gente, religião não determina a moral de um indivíduo. Porque existem pessoas esclarecidas e pessoas ignorantes em todas as religiões.
Existem pessoas moralmente esclarecidas, extremamente esclarecidas, dentro do judaísmo, do cristianismo, do islã, do espiritismo, dentro do hindu, do budismo, em todas. Existem ateus extremamente esclarecidos moralmente. Da mesma forma, existem pessoas ignorantes moralmente dentro de todas essas religiões. Então, o fato dela usar um rótulo de uma religião não determina quem ela é. O que que determina quem ela é? São as suas ações. As ações desta pessoa estão de acordo com o que você acha correto? Estão de acordo com o seu discurso? Porque às vezes a gente tem um discurso, eu acho perfeito as leis divinas, não matarás. Aí o primeiro candidato que propõe, quero a pena de morte, é esse que eu vou votar. Eu não entendo qual é a lógica. Eu não estou dizendo que você não tenha que defender a pena de morte, porque isso é uma escolha sua. Mas há 5 minutos atrás você estava falando que não podia matar. Então a gente tem que ter um equilíbrio, né? Saber conseguir concordar, né? O que é o meu discurso, o que eu acho que é certo, com as minhas atitudes. E as minhas atitudes incluem quem eu vou votar. Ah, mas não tem nenhum candidato que está de acordo com o que eu acho que é certo. Sim, porque não existe nenhum candidato perfeito. Porque ele é um ser humano, falível, assim como todos nós. Então você vai buscar aquele que mais se enquadra. E ele vai ter defeitos? É óbvio que ele vai ter, porque ele é um ser humano. E se ele cometer equívocos depois, ele é um ser humano. A gente tem que parar, né, de criar inimigos públicos e criar essa rixa de começar a denegrir a imagem da pessoa. Isso é uma coisa interessante. Eu conheço pessoas, por exemplo, que dizem que um dos motivos, um dos pontos iniciais que ela avalia quem ela vai votar é quanto ela fala mal do outro. Quanto mais um político fala mal dos outros, menos ela tem vontade de votar nesse político. E isso é uma forma de pautar o seu voto. Por quê? Porque a gente tem que parar de denegrir a imagem alheia. Ah, é uma estratégia política? É uma estratégia política, mas que a gente tem que começar a mudar. Porque a gente faz isso no nosso dia a dia também. Então, nós temos uma grande responsabilidade, não só na eleição agora, domingo, né? Mas em toda eleição que existe na nossa vida. E eu não estou falando eleição para só líderes políticos. Toda vez que a gente tem que escolher, toda vez que a gente tem que opinar, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Fala, Leonardo. A próxima pergunta você quase fez, né? A pergunta é: qual o papel? Aqui está, né? A pessoa trouxe o tema, como nós estamos na palestra espírita, né? Qual o papel do espírita enquanto cidadão na promoção de políticas públicas que visem ao bem comum e à justiça social? O mesmo papel de qualquer outra pessoa, de qualquer outra religião. Até porque o espírita não é melhor do que ninguém. Todas as religiões, elas são pautadas por uma mesma base. E se todo indivíduo religioso soubesse reconhecer esta base, agiria sempre em prol do próximo. Então, independentemente da religião que nós temos uma base que é a necessidade da caridade, do bem ao próximo, do respeito ao próximo. E todas as religiões têm essa base. Então, é a responsabilidade do cristão, é a responsabilidade do espírita, é a responsabilidade do evangélico, é a responsabilidade do muçulmano, é colocar em prática aquilo que acredita ser o certo, dentro dos preceitos religiosos, mas principalmente dentro das leis divinas. Então, qual é a nossa responsabilidade enquanto espíritas dentro das políticas públicas? O bem coletivo. É sempre pensar no bem coletivo. A partir do momento que você começa a pensar, mas isso aqui seria melhor para mim, já refaça o seu pensamento.
Tanto você na posição como eleitor, quanto você na posição de um candidato ou de um político propriamente dito. Porque muitas vezes a gente vota assim também. Ah, esse político aqui não está prometendo nada, eu sei que ele não vai fazer nada, mas ele me prometeu uma vaga de emprego. Eu entendo que, dependendo da situação, muitas vezes esse emprego vai salvar a sua vida. Ok, avalie, dentro do seu entendimento é o melhor a ser feito, é direito seu. Mas entenda que política é sempre, em qualquer âmbito, a busca pelo bem-estar coletivo. Fala, apoio. Tira uma dúvida para mim: existe um compromisso coletivo com as decisões que esse político tomar e que possam influenciar o rumo de um estado, de um município, de um país? Eu acho que eu não entendi sua pergunta. Nós escolhemos determinados políticos, certo? Então, é um grupo de pessoas que elege. Existe um compromisso coletivo, dependendo do rumo que as decisões que esse político escolher? Sim. Nós temos uma responsabilidade sobre as escolhas que a gente faz, mesmo que a nossa escolha não tenha sido o fazer, mas sim aquilo que deu pontapé para que pudesse ser feito. Então, por exemplo, eu não roubei o povo. Não foi eu que fui lá roubar. Mas se eu permitir que o roubo acontecesse, eu tenho a minha parcela de responsabilidade. Mas entenda que se eu não sabia, se realmente não era a minha intenção, né, essa responsabilidade ela não existe. Se você votou com a maior das suas intenções para que um governo, pensando que ele ia realmente fazer bem a todos, e este governante não fez, não é culpa sua. Aprenda, avalie o que essa situação pode te trazer de aprendizado. Até para que depois, quando você for fazer uma nova escolha, você possa fazê-la mais consciente. Mas não abrace uma culpa que não lhe cabe. Agora, se você já sabia que ele tinha essa possibilidade de fazer, de que ele iria fazer, sim, você vai ter uma responsabilidade, mesmo que tenha sido só um votinho que você deu. Existe a responsabilidade. Só que vamos pensar pelo lado bom. Quando as coisas são bem feitas, quando existe o auxílio ao próximo e você ajudou isso a acontecer, mesmo que tenha sido votando naquela pessoa, você também tem responsabilidade no bem que foi feito. Então, existe sim um compromisso coletivo. Nós assumimos um compromisso enquanto cidadãos de auxiliar na elevação moral do ambiente que está ao nosso redor. A gente fala muito, quando fala de reencarnação, no compromisso que a gente tem da elevação moral da nossa família. Nós viemos nesta família por quê? Porque o meu pai podia me ajudar, né, no aprendizado disso, 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 eu poderia ajudar o meu irmão. Então, é escolhida a família por conta do compromisso que nós temos com a nossa evolução. Mas você foi escolhido de ser colocado neste estado, neste país, pelo mesmo motivo. Então, sim, você tem um compromisso para com a elevação moral do lugar onde você vive. Ah, mas eu nasci em tal lugar e mudei para outro. Ok, você assumiu agora o compromisso em outro lugar. E você faz parte, suas ações fazem parte, não é só o seu voto, não. Suas ações diárias. O quão você está auxiliando para que todo o processo aconteça. O governo é responsável pela coleta de lixo. É responsabilidade do governo? É. Mas é responsabilidade minha não jogar o lixo no chão. Então, quando eu penso que é o governo que tem que fazer, mas eu não faço a minha parte, eu também estou trabalhando contra a evolução deste grupo de pessoas. Quando eu não auxilio aquele que está do meu lado, como eu posso cobrar que aquele governante vai auxiliar a mim ou a outros que precisam? Se eu não tenho coragem de ajudar uma pessoa que está precisando de mim, por que eu acho que o governador tem que auxiliar toda a população?
Ah, mas ele está sendo pago por isso. Sim, mas mais do que dinheiro, é a responsabilidade moral que você tem. Então, todos nós sim temos um compromisso para com a política que é exercida dentro da nossa casa, dentro da nossa empresa, dentro do nosso município, nosso estado, nosso país, nosso planeta. E aí, vou entrar no terceiro ponto. Existe política no plano espiritual? Será que no plano espiritual existe essa questão nessa politicagem? Existe, né, regras, deveres, direitos para o bem-estar coletivo? É óbvio que existe. Mas vamos entender que não funciona da mesma forma que funciona aqui. A política, ela existe um conjunto de regras, deveres, direitos, todos voltados para o bem-estar coletivo. Existem líderes que se colocam à disposição para criar essas regras, para manter essas regras, para fiscalizar essas regras. Tanto que a gente consegue ver, né, na descrição do nosso lar, uma governadoria, ministérios. O que é isso tudo? É política. Mas é diferente da política que nós praticamos aqui. Por quê? Porque a política exercida no plano espiritual, ela realmente é voltada para o bem-estar coletivo. Esse é o primeiro ponto. Nenhum governador espiritual pensa em fazer algo para si, e sim para todos. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, ninguém busca uma posição política ansiando, desejando o poder por ganância, e sim pela consciência da sua capacidade de auxiliar o próximo. Então, um político no plano espiritual, que seria aquele indivíduo que se põe à disposição para organizar a sociedade espiritual, ele faz isso porque ele sabe que tem a possibilidade de auxiliar o próximo. E quando ele percebe que tem alguém que tem maior capacidade de fazer isso, ele vai ceder o seu lugar feliz da vida. Então, a hierarquia espiritual que existe hierarquia espiritual, ela não é pautada no desejo de poder, ela não é pautada na ganância, ela é pautada na consciência da sua capacidade de auxiliar ao próximo. Eu posso auxiliar? Eu estou aqui. Eu posso auxiliar mais? Eu estou aqui. Eu posso auxiliar mais ainda? Eu estou aqui. Percebi que alguém pode auxiliar mais do que eu dou lugar para ele. Por quê? Porque se pensa no bem-estar coletivo. Mas vamos entender que eu estou falando de regiões espirituais em que os indivíduos têm um certo nível de esclarecimento. Zonas de refazimento, existe política? Existe. Só que é muito mais parecida com a nossa. Onde os indivíduos querem a posição de líderes por poder, pelo quanto eles podem ganhar para si, por ganância, por orgulho, por vaidade. O plano espiritual, né, nós temos várias regiões no plano espiritual, mas na zona de refazimento é muito mais parecido com a matéria. Tanto que a zona de refazimento ela é mais próxima à matéria. Porque o apego material é muito maior. Agora, no outro extremo, né? Porque a gente falou de colônias, cidades intermediárias, onde existe essa política pautada no auxílio ao próximo. Falamos da zona de refazimento, onde a política é muito mais pautada no quanto eu vou ganhar, o quanto eu vou ter de poder, né? Pautada no egoísmo, na vaidade, no orgulho, na ganância. E nós temos aquela região do plano espiritual onde estão os espíritos mais elevados. Os espíritos que alcançaram o seu grau máximo de elevação moral. Ali existe política? Não. Por quê?
Um espírito que alcançou seu grau máximo de elevação, ele pode trabalhar num meio político quando ele tenta auxiliar aqueles que são mais ignorantes que ele. Vamos ver como exemplo o governador deste planeta, que é um espírito no seu grau máximo de elevação moral, que é Jesus. Mas num ambiente onde todos são espíritos puros, por que que não existe política? Por que que não existe hierarquia? Porque todos são iguais efetivamente em elevação moral. Não precisa de regras, porque todos já sabem o que deve ser feito. Não precisa de direitos e deveres, porque todos já fazem aquilo que precisa ser feito. Então, essa necessidade de uma organização não é necessária porque a organização já é estabelecida. Então, a política, ela é necessária enquanto nós não alcançamos o grau máximo de elevação. Então, ela ainda vai ser muito necessária enquanto estamos na matéria. Ela ainda vai ser muito necessária quando formos para o plano espiritual e ainda estivermos ali nos degraus menos elevados, né, da moralidade. Mas não quer dizer que ela seja uma coisa ruim. Muito pelo contrário, ela é uma ferramenta para se alcançar essa elevação que a gente tanto deseja. A grande questão é que toda ferramenta, ela, por mais que ela nasça com um objetivo, ela pode ser usada para outro. Toda ferramenta tem como objetivo construir alguma coisa. Então, por exemplo, um martelo, um serrote, as ferramentas que a gente vê, né, da construção servem o quê? Para construir. Mas se eu quiser usar um martelo para quebrar e destruir, eu também posso. Então, a política, ela é uma ferramenta necessária para o momento em que nós estamos, para nos auxiliar a evoluir. Mas se eu fizer mau uso dela, eu posso prejudicar muitas pessoas. Mas eu vou dizer que a primeira pessoa que eu vou prejudicar sou eu mesmo. Então, muitas vezes a gente fica com muita raiva de ver um político corrupto ou uma pessoa corrupta, né, que comete erros. Antes de você alimentar o ódio por essa pessoa, lembre-se, a primeira e a pessoa mais prejudicada pelos erros que ela comete será ela mesma. Talvez isso não seja evidente agora, mas em algum momento vai ser. E não fique feliz com isso. Ah, justiça divina, ela vai sofrer na frente. Não fique feliz com o sofrimento alheio. Mas entenda que isso servirá para o crescimento dela. Porque todos nós somos políticos, todos nós temos que tomar decisões, todos nós temos que criar regras, mas todos nós temos que respeitar regras também. Que a gente possa refletir sobre isso não só, né, no domingo quando formos votar, mas principalmente no dia a dia. Na forma como a gente lida com as pessoas que moram conosco, na forma como a gente lida com as pessoas que trabalham conosco, com as pessoas que convivem conosco. Porque nós temos uma grande responsabilidade sobre cada uma das nossas atitudes. Eu espero que a palestra não tenha sido pesada, né? E que vocês possam ter aproveitado tanto quanto eu. Alguma pergunta, alguma colocação, apoio, moderador? Não? Posso encerrar? Então, agradeço a todos vocês. Fazer uma oração para a gente encerrar essa conversa. Mestre Jesus, que cada um de nós possa refletir bastante sobre tudo que ouvimos, sobre tudo que pensamos, compreendendo que, sim, cometemos erros. Sim, ainda somos corruptos em alguns momentos de nossas vidas. Mas isso não significa que não temos a potencialidade, a capacidade e o merecimento de acertar. De continuar seguindo nessa jornada rumo à nossa elevação moral. Que possamos compreender que é trabalhando em prol do bem coletivo, trabalhando em prol do próximo, que alcançamos o bem próprio.
esteja sempre ao nosso lado, Mestre, e que teu exemplo possa sempre pautar as nossas atitudes. Que assim seja.